Dia 13 de agosto foi veiculada no Fantástico uma reportagem sobre a ozonioterapia. Eu tive a oportunidade de participar dessa reportagem representando a odontologia e o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, especificamente da Câmara Técnica de Ozonioterapia, onde eu sou presidente. Eu queria te convidar para que a gente olhe para essa reportagem de uma forma crítica, porque foram feitas duras críticas e a gente percebeu uma desinformação muito grande. Então, vamos rever a reportagem, entendendo os pontos que foram discutidos, e eu queria apresentar para vocês a evidência científica que foi tão questionada. Vamos lá? Vem comigo. Vamos lá. Essas bolhas têm nome: ozônio. E a última controvérsia da medicina brasileira tem nome também: ozônio. Isso porque essa semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei autorizando a ozonioterapia como tratamento médico complementar. A decisão vai contra norma do Conselho Federal de Medicina, que só autoriza a ozonioterapia em estudos científicos. E também se opõe à orientação do Ministério da Saúde, que tinha recomendado ao presidente vetar a lei. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não aprova nenhum equipamento de ozonioterapia para uso médico. Atualmente, os equipamentos geradores de ozônio que estão regularizados na Anvisa são para uso restrito em odontologia e para asepsia e limpeza de pele, a parte da estética. Somente isso. Fora isso, não tem aprovação científica. Como se sabe, em condições normais, o ozônio é um gás. É ele que forma a camada de ozônio, numa altitude entre 15 e 40 quilômetros. O ozônio é fundamental para filtrar a radiação ultravioleta que é nociva ao ser humano. Então, é parte da vida, porque ele vem do... Parte da vida. Um estudo publicado na Science em 2002, mostrando que o nosso sistema imunológico, para promover o processo de fagocitose. O que é a fagocitose? É comer as bactérias, comer os agentes agressores. Para que o nosso sistema imunológico funcione, nós produzimos ozônio. O meu sistema imunológico produz ozônio. Então, é exatamente o que o professor colocou. O ozônio é parte da vida, inclusive da nossa. Seguindo. Oxigênio que mantém toda a vida. O ozônio é praticamente um irmão gêmeo do oxigênio. Esse oxigênio que está na atmosfera, no ar que a gente respira. Olha o oxigênio aqui. São 2 átomos do elemento oxigênio. Agora, olha o ozônio. São 3 átomos do elemento oxigênio. O oxigênio é tranquilão. Ele fica lá na atmosfera e se ninguém mexer com ele, ele não apronta tanta coisa assim. Mas o ozônio não. Ele é o gêmeo temperamental, ele é instável, carregado, ele quer reagir com tudo que está em volta dele. Onde o ozônio entra, acontece o maior estrago. Calma, peraí, vamos entender estrago. Não é assim que funciona a ozonioterapia. Quando nós falamos em aplicação terapêutica da mistura gasosa oxigênio-ozônio, que é a ozonioterapia, não existe estrago, existe estímulo. O que é colocado como estrago é um estímulo que o ozônio proporciona ao tecido vivo, à célula do nosso organismo, para se recuperar. Então vejam, o ozônio vai promover um estímulo para que a célula desenvolva o sistema imunológico, para que a célula desempenhe o que a gente chama de sistema antioxidante, que na verdade é o que vai me proteger. É o que vai proteger o nosso organismo contra o ataque de bactérias, de vírus, de fungo e de toda a epigenética que está ao nosso redor. Tá certo? Então, calma com as palavras, não é estrago, e sim estímulo. Tá certo? Para o nosso organismo, como é mostrado nesses estudos aqui que está vindo para vocês, certo? Seguindo. O ozônio é terrível, porque o que ele vê pela frente ele vai atacar, né? E vai gerar radicais. O professor Toma está falando dos temidos radicais livres. Todo mundo tem medo de radical livre,
porque são coisas que se formam com uma energia muito alta, ela causa danos em todas as moléculas que estão próximos a ela, é muito nocivo, tanto no envelhecimento, na lesão de células, lesão de tecidos e até câncer. De novo, calma. Vamos abrir aqui os artigos para vocês verem, mostrando exatamente essa questão que o ozônio, esse estímulo que o ozônio traz. Então, o que a gente precisa entender? O radical livre, ele é fisiológico. Assim como o processo inflamatório também é fisiológico. Eu preciso da inflamação para que tenha o processo de cura. Exemplo, se eu machucar minha mão, o que vai acontecer com o machucado da mão? Vai inflamar, vai formar um calinho, vai ficar vermelho, vai doer, certo? Esse é o processo de inflamação. Mas o que acontece depois da inflamação? Vai formar a casquinha e vai cicatrizar. Concordam? Esse processo ele é fisiológico, ele acontece no nosso organismo. O radical livre também é fisiológico. Eu, como espécie viva, eu preciso do radical livre, porque o radical livre ele vai estimular o meu sistema imunológico. Então toda essa ação terapêutica que o ozônio tem é controlando esse radical livre, controlando os níveis desse radical livre. Como é que chama isso? Quando eu tenho uma sobrecarga de radical livre, isso se chama estresse oxidativo, tá certo? Quando o estresse oxidativo ele é crônico, ele é prolongado, ou seja, o meu organismo não consegue mais vencer esses radicais livres, aí nós temos a doença, aí nós temos essas situações que foram colocadas. Porém, o ozônio ele vai promover um estresse oxidativo transitório. Vejam, essa é a grande característica. O ozônio promove um estresse oxidativo transitório. Por que transitório? Porque ele aumenta um pouquinho a carga de radical livre, mas ele aumenta também o nível de energia da célula, que é o que nós chamamos de ATP. Tá? Então, todo esse processo de aumento de ATP e a síntese de radical livre vai promover um estímulo para o organismo, como está descrito nos trabalhos que a gente está mostrando aqui para vocês. Tá claro? Vamos seguir. Na ozonioterapia de uso médico, normalmente o gás tem que ser bombeado para dentro do corpo, pelo ouvido, pela vagina, pelo reto. Também existem injeções e até um procedimento que tira sangue, mistura com ozônio e depois injeta de volta. Nada disso tem comprovação científica. Gente, tem que ficar muito calmo aqui, hein? Calma lá. Olha aqui a evidência. A autoimunoterapia com ozônio, ela é estudada, o mecanismo de ação ele é determinado. Nós temos grandes pesquisadores que investigaram a fundo o que acontece com a autoimunoterapia, como o professor Botti, como o professor Lamberto Ré e muitos outros pesquisadores que aprofundaram o conhecimento nessa técnica, onde se emprega o ozônio sistemicamente. Então, nada disso funciona. Vamos ver esses artigos? Vocês precisam ler, estudar. Vamos aprofundar o conhecimento, certo? Então, gente, cuidado com as palavras. Vamos seguir aqui, que ainda tem pano para manga. Houve tentativas junto à Anvisa de se aprovar para uso médico, mas vocês acharam os estudos fracos? Sim, exatamente. Foram vários processos que foram protocolados e nenhum deles conseguiu comprovar a sua eficácia clínica. Nesse sentido, eu vou disponibilizar para vocês aqui um mapa de evidência da ozonioterapia. Ele está disponível na Bireme, o acesso é gratuito. Vocês conseguem ver nitidamente, ele está muito bem desenhado, as áreas com respectivos níveis de evidência, tá certo? Então, vamos lá, gente. Eu estou chamando vocês aqui para a gente estudar junto, tá? Lembrem, remédio para desinformação é a informação. Tá? E para ter a informação, tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, sentar e estudar, certo? Vamos lá, vamos seguir aqui.
Para demonstrar os danos de que o ozônio é capaz, o químico Henrique Thoma dá o... Como minha avó dizia, para o trem que eu quero descer. Para que eu quero descer. Vamos lá. Do que a gente está falando aqui, gente? Qual que é o assunto que a gente está falando aqui? Ou a gente fala de banana ou a gente fala de laranja, tá? Eu não consigo misturar as duas coisas. Ou nós falamos de ozonioterapia, ou nós falamos do uso do ozônio para A, para B, para C, para D, para N coisas. Nosso foco aqui é ozonioterapia, tá? Como diz o trabalho do professor Botti, que está aqui disponível para vocês, tá? De 2002, ele diz que a ozonioterapia é o emprego de uma mistura gasosa composta de oxigênio e ozônio com finalidades terapêuticas. O que o professor Botti quis dizer com isso? Que para eu empregar a ozonioterapia, eu preciso ter um equipamento adequado, eu preciso ter principalmente o cilindro de oxigênio medicinal. Então vejam, o que está se falando aqui não é ozonioterapia. Este equipamento que está sendo apresentado aqui na reportagem, ele é muito bom para limpar ar-condicionado de carro. Para você aplicar esse ozônio para lavar fruta, para lavar salada, não para ozonioterapia. O mesmo professor Botti, lá em 2002, nessa obra que eu mostrei para vocês, ele colocava que a ozonioterapia ela é equipamento dependente. O profissional da saúde que não tem um bom equipamento gerador de ozônio não propõe uma boa ozonioterapia. Tá certo? Então, gente, o que está sendo mostrado aqui não é ozonioterapia. Combinado? Ou a gente fala de uma coisa ou a gente fala de outra. Então vamos focar aqui na nossa conversa. Vamos seguir. A USP fez um experimento simples, com 2 elásticos. Então eu vou pôr borracha no vidrinho e vou pegar ozônio. Estou passando ozônio dentro do vidrinho onde tem a borracha. Em poucos minutos, ela fratura inteirinha a borracha e depois de algumas horas vira um pó. Não vai sobrar nada da borracha. se pegar um balão cheio de gás e passar o ozônio na borracha, a superfície vai ficar toda com microfurinhos. E essa é a referência do tamanho original. Ela costuma levar alguns minutinhos. Se você deixar meia hora, a bexiga some. Claro que nós não somos feitos de borracha, como o elástico e o balão. Mas no nosso organismo existem muitas substâncias com ligações químicas iguais às da borracha. E essas ligações o ozônio adora destruir. Dentro do nosso corpo, o problema... Vamos lá. De novo. Destruir. Bactéria. Seja ela planctônica, seja ela organizada em biofilme. O que quer dizer isso? Ou a bactéria está sozinha ou ela está ali no grupinho dela, não importa, o ozônio vai matar. O ozônio vai eliminar bactéria. O ozônio vai eliminar vírus. O ozônio vai eliminar fungo. Depende da dose. Mas destruir o nosso organismo, isso não acontece. Lembra que a gente comentou? Já mostrei para vocês artigos, a gente vai mostrar aqui de novo. Tá? O ozônio vai estimular, eliminando o foco de infecção, aumentando a síntese de ATP, lembra lá da energia que a gente colocou? Promovendo ali o estímulo com aquele pouquinho de radical livre, nós temos um estímulo para a célula. Nós temos o controle do processo infeccioso, a eliminação do processo infeccioso e o controle do processo inflamatório. Então a destruição... Calma. Vamos lá. Nosso corpo, o problema é o que ele vai fazer. É um tecido que está contaminado, é um tecido que você quer se livrar dele. Então as pessoas falam, vou usar ozônio para matar esse tecido. Só que o ozônio não mata só. Matar tecido, biologicamente, não está correto isso. Tá? Então vejam, a gente está tendo uma análise química. Agora a gente precisa trazer o ponto de vista biológico do negócio. Tá? Então o ozônio ele não mata tecido vivo. O ozônio vai matar bactéria.
ele tem ação antimicrobiana, ele vai matar vírus, ele vai matar fungo. O nosso organismo, ele vai estimular. Eu estou sendo repetitivo, tá? Eu estou sendo repetitivo. Primeiro, porque a reportagem está exigindo. Segundo, para que você entenda a real ação do ozônio. Só o tecido que está contaminado. Ele mata todo e qualquer tecido. Ele mata todo e qualquer tecido. Vamos lá. O que a gente fala? Eu vou ser repetitivo de novo. Naquele foco infeccioso, onde eu vou selecionar uma dose adequada para trabalhar o foco de infecção, ele vai eliminar a infecção. A bactéria que está ali naquele tecido, o vírus, o fungo, ele vai eliminar. O tecido vivo, saudável, ele estimula. Tá certo? Então vamos deixar isso bem claro. Como vocês perceberam, esse tem sido o tom da conversa, a agressão que o ozônio promove, né? A agressão que o ozônio promove. A gente precisa entender realmente, biologicamente, o que acontece, tá? Então, no foco de infecção, vamos imaginar que o centro aqui da minha mão seja o foco de infecção. Esse foco de infecção ele é eliminado com uma grande dosagem do ozônio, tá? E a área adjacente, que é o tecido que está inflamado, o ozônio vai estimular essa área. O que acontece com essa área infectada? Ela vai começar a diminuir, até que o tecido saudável toma conta de toda essa região e o processo de infecção é solucionado. Ok? Inclusive, eu explico isso na entrevista, em um trecho que infelizmente não foi ao ar. Falando com o químico, doutor, a gente sabe por que o ozônio mata a bactéria, porque o ozônio é muito reativo, ele faz estrago ali em tudo que está perto dele. Mas como é que a gente sabe que ele vai matar só a bactéria e não vai fazer um estrago também no nosso organismo, nos nossos tecidos que estão saudáveis? Maravilhosa a tua pergunta, maravilhosa. A bactéria, por uma composição química da bactéria, ela é muito sensível ao ozônio. Tá? Então, como você disse, essa capacidade de reação do ozônio, o que o ozônio vai fazer? Ele vai fazer vários furinhos na parede da bactéria e chega um momento que a bactéria não suporta mais isso e rompe. Ela vai morrer por conta do ozônio. Por que isso não acontece na minha célula, no meu organismo, quando eu aplico o ozônio? Porque a minha célula vai responder a esse estímulo e a célula, dentro do DNA, a gente vai ter uma replicação do DNA que vai liberar a defesa, que vai potencializar, vai fortalecer o sistema imunológico. Por isso, porque você usa a dose certa. Não, a dose correta, exatamente. Como eu disse, a dose é a alma da ozonioterapia. Seguindo. Por isso, nas especialidades em que o ozônio está aprovado no Brasil, como a odontologia, o uso é externo. Aqui a gente pode passar batido, tá? Porque a odontologia está muito bem documentada, ela está muito bem regulamentada e uma segurança muito grande para a gente poder trabalhar, ok? Externo. Todo caso registrado sobre o uso do ozônio na odontologia. Nós precisamos trabalhar uma dose adequada, uma forma adequada, um momento adequado. Se a odontologia usa casos bem específicos, na medicina, a informação competente. O site da Associação Brasileira de Ozonioterapia fala de tratamento de apoio para dores, inflamações crônicas, infecções variadas, feridas e queimaduras, problemas vasculares, derrames cerebrais, esclerose múltipla, tumores malignos e até autismo. Então vamos lá, nesse ponto agora, tem algo importante aqui que a gente precisa discutir. Empregar o ozônio para tudo e para todos é algo que a gente precisa olhar com um pouco de cautela também, tá? Porque o ozônio, a gente precisa lembrar, a ozonioterapia não é panaceia, tá? Você não vai tratar qualquer coisa. Existem indicações, tá? E o ozônio, em todas essas especialidades, todas essas áreas que foram colocadas, o ozônio vai promover uma melhora na qualidade de vida do paciente. A gente não fala em cura, tá? Mas o ozônio vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Um exemplo, um paciente oncológico que sofre com o câncer, lembrando que a ozonioterapia é complementar, tá? O paciente oncológico continua fazendo tratamento para o câncer que o médico propõe para ele. Isso não se muda, o ozônio é complementar. Então a ozonioterapia entra complementando o tratamento do câncer. Então todo o efeito colateral que uma quimioterapia, uma radioterapia normalmente traz para o paciente, a ozonioterapia consegue controlar esses efeitos colaterais e dando qualidade de vida para o paciente. Então vejam, não é que o ozônio cura o câncer, não.
O ozônio não cura câncer, o ozônio não cura doenças autoimunes, o ozônio melhora a qualidade de vida do paciente. O ozônio diminui efeito colateral de medicação, tá certo? Então, a gente precisa ter cautela quando nós propomos o ozônio para tudo e para todos. A gente precisa entender o processo, entender o mecanismo de ação, entender a questão da dose para que ele seja aplicado de forma correta. Perfeito? Lembrando que aquela listinha de 270 patologias que dizem que o ozônio cura, a gente precisa olhar com cautela também. E nesse ponto, o repórter está certíssimo. Algo que trata tanta coisa, será que é realmente dessa forma? Então, o que a gente precisa entender? Que todas essas patologias descritas que o ozônio cura, não. O ozônio vai promover um estímulo para a célula, especificamente para a mitocôndria. O ozônio promove um estímulo para a mitocôndria, certo? E essa mitocôndria responde com toda a defesa imunológica que nós temos. Então vejam, quem cura o problema não é o ozônio, é o próprio paciente, é o sistema imunológico, que indiretamente o ozônio vai potencializar. Fechou? Seguindo. Tá, mas doutor, esse mecanismo é conhecido. Ele é conhecido, ele é documentado, nós temos livros, textos falando sobre isso, muitos artigos científicos falando sobre isso. E o uso de ozônio em odontologia, por exemplo, nos Estados Unidos, tem o FDA, que é conhecido por ser super rigoroso, né? Também se faz nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos são 14 estados que é regulamentado a ozonoterapia. É que o sistema é um pouco diferente nos Estados Unidos. Né? No Brasil, a gente tem mais clara essa divisão de odontologia e medicina. Nos outros países, isso é meio misturado. Então, a formação do profissional é diferente do que a gente tem no Brasil. Tá. Agora, você diria que a maioria dos países que tem um sistema de vigilância sanitária funcionando bem, a maioria desses países aprova o uso de odontologia? Na Inglaterra, Portugal, a Holanda é bastante inserida em Portugal. Japão, né, existem diversos países que incorporam. Nós teríamos que ter, pelo menos, ou trabalhos publicados de boa qualidade, ou dados coletados com detalhamento para a gente analisar. Gente, é só assistir tudo que a gente mostrou aqui. Foi uma enxurrada de artigos científicos que a gente mostrou aqui para vocês. Tá? Trabalhos de qualidade em revistas de impacto, tá certo? Estamos falando de Science, estamos falando de Nature, estamos falando de Lancet, certo? Então, sentar e estudar. Então, gente, a falta de evidência, a gente precisa entender também com um pouco de cautela, tá? A vontade de estudar, a vontade de aprofundar o conhecimento é algo importante para a ozonioterapia. Nós temos todas as respostas? Não. Não. Nós precisamos continuar desenvolvendo trabalhos científicos, de preferência clínicos, tá? Trabalhos que façam avaliações em pacientes, tá? Mas esses estudos já existem, uma grande quantidade desses estudos já existem. Eles precisam continuar sendo feitos para que as novas perguntas que vão surgindo, a gente vá construindo a resposta, tá certo? E a evidência científica, ela se concretiza naturalmente. Então, a ozonioterapia é uma das técnicas mais seguras que tem no mundo, que vai empregar a mistura gasosa, oxigênio e ozônio com finalidade terapêutica, como diz o Bott em 2002, professor Velho Bott. E esta mistura gasosa aplicada terapeuticamente vai favorecer a cicatrização e o reparo pelo próprio organismo, como diz o professor Lamberto Ré, também da Itália. Então, deixo o convite para vocês, para que aprofundem o conhecimento, para que estudem a ozonioterapia, para que levem este conteúdo para os teus pacientes, tá? Porque a ozonioterapia é segura,
quando trabalhada com ética, com segurança e com conhecimento.